Bom, independentemente de quando você estiver vendo esse vídeo, saiba que ele foi soltado logo após um final de semana de Páscoa. E o que mais Deus tem confrontado no meu coração é que a gente lembra da cruz, a gente fala de Jesus, a gente celebra um feriado que fala sobre ele. Porém, uma coisa que tem me confrontado e uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos todos os dias. O que a gente tem feito com aquilo que Jesus fez naquela cruz? Bom, eu sou Eduardo Henrique, fundador da Revive movimento que carrega a verdade do Evangelho. E eu tô aqui para falar de algo que vem me confrontando ao longo desse tempo. E eu só tô aqui para comentar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. No nosso último vídeo da Revive Movement, eu falo exatamente sobre isso. Que a cruz ela não foi o fim, mas o começo de algo. E se você quiser ver esse vídeo, eu acho muito importante, porque ele complementa um vídeo no outro. Esse vídeo complementa aquele e aquele complementa esse. Então eu acho que é muito importante você ver os dois. Se você quiser ver, tá aqui no cardzinho em cima, ou no final do vídeo vai aparecer ele para você clicar e já ir direto para ele. Mas enfim, a gente entende que a cruz ela não foi o fim, ela foi o começo. E se ela foi o começo, ela exige uma responsabilidade, uma resposta de nós. Porque não foi sobre o que Jesus fez, mas é sobre o que nós vamos fazer depois disso que ele fez. Mas o maior problema é que muitos de nós vivemos momentos com Deus. Só que Deus não quer isso, ele quer uma vida, não momentos. A gente se emociona, mas a gente não se compromete com ele. A gente lembra, mas a gente não se entrega. Ou às vezes a gente até entrega. A gente entrega algumas partes. A gente fala para Deus, essas partes sim, essas partes não. Só que a gente não pode se entregar em partes por quem se entregou por inteiro por nós, sem medir nenhum esforço. E aonde eu quero chegar com esse vídeo logo depois da Páscoa? Porque o confronto que eu quero trazer é que de nada adianta a gente comemorar um feriado, lembrando, ou às vezes nem lembrando de Jesus, durante esses 3 dias, e viver uma vida toda esquecendo que ele existe. Ou vivendo como se ele não existisse. Porque a cruz, ela estabelece uma aliança. E essa aliança, ela é necessária, ela envolve um compromisso, um comprometimento, uma presença, uma fidelidade, um relacionamento. Assim como quando nós casamos, nós temos uma aliança e debaixo dessa aliança existe responsabilidades, compromisso, comprometimento, fidelidade, relacionamento, presença, da mesma forma com o Senhor. O Senhor, a partir da cruz, nós temos uma aliança com Ele e nós precisamos nos envolver e nos comprometer com Ele. Porque isso não é sobre uma performance, mas também não é sobre uma passividade, nós não seremos passivos. Nós precisamos entender a aliança que Deus fez conosco e nós precisamos nos comprometer e nos envolver com ela. Quando nós entendemos a obra da cruz, o que Jesus fez naquela cruz, nós começamos não a mudar, porque o que muda são hábitos, mas nós começamos a ser transformados. A nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de viver é transformada de dentro para fora. Porque um relacionamento com Deus não é um evento, é um estilo de vida, é algo que transforma completamente a nossa vida. E a questão que precisa nos incomodar, que precisa fazer a gente tomar uma decisão, é entendendo que passou um feriado de Páscoa, passou 3 dias sobre um feriado que fala sobre a obra da cruz. Entendendo que a obra da cruz foi feita para retomar o relacionamento, e eu falo mais sobre isso de uma forma aprofundada no outro vídeo. Entendendo isso, o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito? Será que nós vivemos uma vida como se ele não existisse? Porque a cruz, ela não foi o fim das coisas. Ela foi o início de um relacionamento. E esse relacionamento vem através de coisas tão simples quanto a gente imagina. A religião complica muito, as pessoas complicam muito, traz formalidade, traz critérios que não fazem sentido algum, são coisas simples. A palavra de Deus não fala, mas ela dá a entender, muitas vezes, que a gente tem que ir como a gente está. E Ele transforma tudo que há em nós. E a gente começa a ser transformado quando a gente se entrega de todo o nosso coração. E o relacionamento vem através da oração. A oração é uma conversa. Assim como eu estou falando com você, é assim que a gente tem que falar com o nosso Pai, sem formalidade. Se você fala com gíria, fala com gíria. Você não precisa colocar uma capa espiritual para você falar com o Senhor. Não existe formalidade para falar com o seu Pai. Obviamente, você tem que ter respeito, você tem que ter uma reverência, mas não existe formalidade, não existe a maneira certa de falar. Que toda religiosidade que já colocaram na sua mente seja quebrada em nome de Jesus.
O relacionamento vem através da oração, que é a conversa com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E quando a gente entende que Ele é o nosso Pai, a gente para de orar com a parede e com o vento e a gente começa a falar com uma pessoa verdadeira de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo. E através da palavra que Ele deixou pra gente, é tão simples. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o básico e permanecer nele. E é esse o desejo que Ele tem para nós. Que depois desse feriado, independentemente de quando você for ver esse vídeo, a gente possa despertar para viver um relacionamento. A entender que a obra da cruz foi muito além daquilo que é passado para nós. Foi para retomar um relacionamento. Ele foi humilhado para retomar esse relacionamento. Para nos dar o perdão dos nossos pecados e para retomar esse relacionamento. Então que a gente possa viver. Porque o que nós temos feito com esse relacionamento? O que nós temos feito com aquilo que nós temos acesso? O que será que nós temos feito? E de verdade eu quero te confrontar a tomar uma decisão. Que você possa despertar a tomar uma atitude e a viver uma vida com o Senhor todos os dias. Porque esse é o desejo. Ele não quer uma parte de você. Ele quer você por inteiro. Ele quer transformar a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que você chama pelo nome. Então, é isso. Se essa mensagem te edificou de alguma forma, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva aqui no canal para que a gente possa fazer ele cada vez mais conhecido e conhecê-lo cada vez mais. E explicando rapidamente, a Revive Movement é o movimento do Senhor Jesus que o Senhor colocou no meu coração para levar a mensagem do Senhor a cada vez mais pessoas através de evangelismos e ações sociais, seja em ruas, praças, orfanatos, escolas, não importa onde o Senhor nos direcionar, nós iremos. Só que para isso nós precisamos de verba, de financeiro, porque as coisas são pagas assim. E nós criamos a Revive Store. A Revive Store é a nossa loja de camisetas e produtos cristãos, onde nós angariamos, nós tiramos a recursos que nós ganhamos na Revive Store, nós sustentamos o movimento da Revive. E tudo que nós ganhamos ali, nós direcionamos para investir no movimento. Nada do que nós ganhamos na Revive Store ou no movimento é retomado ou tomado para o nosso bolso. É tudo colocado para investir no reino do Senhor. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho um trabalho à parte, eu não trabalho com a Revive, eu só faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E é isso. A gente vai ter esses dados publicamente, porque a gente não tem nada o que temer. Esses dados não tem o que esconder. E é isso. Que você possa ser abençoado cada vez mais por esses conteúdos e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que você chama pelo nome. E a gente se vê no próximo vídeo. Veja o outro vídeo que eu falei para vocês verem que complementa esse vídeo que eu gravei. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto.